dia, pessoal, tudo bom? Eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E estamos aqui para conversarmos sobre relacionamentos. Nesse momento da pandemia, muitos clientes têm trazido a questão, está muito perto, está complicando, mas também está longe, está complicando. Então, nós decidimos conversar sobre relacionamentos. E o que é que acontece nesse momento que a gente precisa estar com o outro ou estar na ausência do outro? Então, quais são as questões que vêm se apresentando, né? A gente colocou alguns pontos assim, né? A questão do estar perto. A gente vai falar de estar perto e de estar longe. Quais são as questões que surgem? Então, surge estar perto demais, né? Vamos pensar assim. Então surge o despertar a percepção que o outro não é uma fantasia, que ele não está na relação para atender às nossas expectativas, né? Cobra mais paciência com as diferenças familiares, sociais e de gênero, que nós mulheres, eu acho que nós sentimos muito isso, né? E desvenda o tipo de relação, de projeção que nós temos. Que projeção? Estamos falando quando a gente está no lugar de pai, quando a gente está no lugar de mãe, quando a gente está no lugar de filho. Depois a gente vai abrir mais sobre essas questões. E quando a gente está longe, né, longe demais, sem poder se ver, o que é que tem surgido? O que é que as pessoas têm trazido? Então elas têm trazido as fantasias que acontecem, o que é que o outro está fazendo, com o que é que o outro está falando, né? A questão do ciúme, né, que aflora, a saudade, que é real e que dói, principalmente para quem estava acostumado a estar todo dia ou estar perto, pelo menos que seja nos finais de semana. A questão como eu falei antes, que as fantasias trazem as inseguranças. Então, a insegurança do que é que o outro está fazendo, se no final de tudo isso o outro vai ou não vai ficar com você, tá? A cobrança de ações, isso eu tenho escutado muito. Porque você liga menos, porque eu ligo mais, porque eu mando mais mensagem, você manda menos mensagem. Aí vem a questão, você está dando mais atenção à sua mãe, está dando menos atenção a mim. Começam a surgir as questões de cobrança, né? O peso da comunicação. Começa também a surgir questões da interpretação. Como é que você está interpretando o que o outro está escrevendo, o que é que o outro quer dizer? Quando o outro está muito mexido, também quanto você está. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, é importante que vocês pensem, né? Dentro da perspectiva de vocês, como eu me sinto diante disso, mas olhem para o outro, né? Ou o outro que vai chegar, tá? Se ainda não está aí contigo, né? Dentro de uma relação, como é que ele vê? Ele sente como você sente. Ele é uma pessoa como você é. Então é muito importante que a gente olhe, esse momento está trazendo para a gente a possibilidade de desenvolver a capacidade de empatia, da compreensão do outro e de nós mesmos. Então, assim, é um momento, quando a gente fala de relacionamento, que a gente está falando de relações. A gente está falando da gente com o outro, do outro com a gente. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Sejam todos bem-vindos. Depois disso tudo, o que dizer, né? Bom, o relacionamento, ele, como tudo na vida, ele se dá num espaço entre, né? Entre você e algo. Bom, esse algo pode ser inclusive você também. Então, mas se dá num espaço entre pessoas, né? Entre vozes da mesma pessoa, né? E tudo isso passa por um grande filtro. Um filtro das informações que vão entre, que é a percepção, né? Então, quando a gente não entende que precisa olhar para esse filtro, que precisa olhar para essa questão, que inclusive afeta no como vai ser nosso dar e receber, como vai ser o nosso equilíbrio, né? Sistêmico, inclusive, tudo fica fora de lugar, né? Tudo fica desorganizado. Eu preciso ter uma boa percepção, saber onde eu estou, saber do meu lugar, para poder equacionar o dar e receber, para poder manter um fluxo dinâmico entre esse relacionamento e fazer ele saudável, seja ele perto, seja ele longe. Porque o relacionamento ele precisa dessa igualdade, que não é bem uma igualdade, é uma equanimidade, porque isso é fluido, isso vai, isso volta, né? Entender
o quanto eu tenho que me responsabilizar para o quanto eu vou entregar e o quanto eu vou receber, né? O que eu estou cobrando do outro me entregar, que era para eu estar me entregando, que era para eu estar recebendo, né? Ou seja, que está na esfera da projeção, que está na esfera justamente desse dar e receber distorcido, né? E é muito do quanto eu me coloco, né? O quanto eu me responsabilizo por isso, né? É claro que a gente está falando de relação a dois, né? Hoje em dia até... Mas vamos pensar, ele está falando a dois, mas quem acompanha a gente e que fala dessa questão sistêmica sabe que a gente está falando de relação a 1000, né? Isso. A gente está falando, né, dessa questão que eu trago o sistema do meu pai e da minha mãe, com todos os emaranhados, com todas as histórias, né? E o homem, né, no caso, traz a mesma coisa, traz as suas histórias, traz suas projeções, traz seus emaranhados. Então, eu acredito, dentro da minha percepção enquanto terapeuta, né, 30 anos como terapeuta, eu posso dizer a vocês que o principal, antes de haver um encontro ou um reencontro, seria a gente se conhecer, né? Isso. Seria a gente ter a capacidade de saber quem... Veja, quem eu sou, a gente leva uma vida inteira para saber quem somos. Mas eu estou dizendo assim, pelo menos qual é a minha estrutura de pensamento. E como é que eu sei a minha estrutura de pensamento? Na hora que eu faço uma investigação sobre todas as histórias dos relacionamentos, já que nós estamos falando de relacionamento, dos relacionamentos da família de minha mãe, dos relacionamentos da família do meu pai, quando eu observo como meu pai olhava para minha mãe, como minha mãe olhava para o meu pai, quando eu entendo como esse pai olha para minha mãe assim, através dos meus avós, e assim sucessivamente, eu vou começar a entender como é que meu olhinho direito de papai olha e o meu olhinho esquerdo de mamãe olha. E aí eu posso dizer, pera, como é que eu escolho? Começa por aí, né? Primeiro eu me conheço, depois eu me preparo para escolher. E esse escolher não é fácil. É uma compreensão que só parte de mim mesma. Eu tenho uma crença, né? E aí eu vou colocar como crença, né? Que as relações, diante de tantos anos de estudo, as relações só se dão de uma forma adequada, igualitária, quando eu posso perceber o outro com clareza. E eu só posso perceber o outro com clareza quando esse outro é muito parecido comigo. Então, uma relação onde o outro é muito diferente de mim, muito distante do que eu conheço, fica difícil para eu entender, fica difícil para eu me relacionar, né? Porque primeiro eu me amo. E na verdade, vamos entender, a gente busca muito no outro esse eu. Então uma pessoa perguntou para mim, então primeiro eu tenho que me relacionar comigo mesmo. Sim, claro. Perfeitamente. Essa é a primeira relação, né? Então esse outro, eu sou capaz de entender a sensibilidade do outro se eu entendo a minha sensibilidade. As minhas birras, se eu entendo as minhas birras, eu posso olhar para as birras do outro e compreender se elas são mais semelhantes à minha. Então eu sempre falo, opostos se distraem. Mas permanecer junto numa relação é muito necessário que seja semelhante, nem que seja as questões familiares e sociais. Quanto mais distante, mais questões vão vibrar e vão atrapalhar esse processo dessa relação. Então é muito importante que a gente entenda isso, para que eu olhe o outro, né? E os outros, porque eu atraio aquilo que o meu sistema quer que eu atraia, mas também eu, na posição de adulto, posso olhar para o outro e dizer, opa, esse parece mais comigo. Opa, essa pessoa pode interagir comigo de uma forma mais harmônica, mais amorosa, mais consciente, mais presente. Então, é muito importante a gente entender que nós temos, como o Hugo estava falando, a responsabilidade dentro da nossa relação igual ao outro, o outro também tem que ter, mas principalmente na escolha, né? A história do dedo podre. Se você continua dentro de um padrão de escolher alguém que não vai, entre aspas, encaixar com você, ou que está ali para atender as expectativas dos teus sistemas, consequentemente vai ficar mais difícil. E por que precisa ser mais difícil? Isso é uma coisa que a gente pode pensar antes de começar a se relacionar.
A Gina falou de uma palavra interessante, né? Que eu comecei a tocar e ela vai tocando e eu acredito que essa live vai ser esse jogo de tocar bola, né? Bom, relacionamento em tese é esse jogo de tocar bola, né? E, bom, a gente usa muito a ideia de culpa, né? Especialmente quando fala do relacionamento a dois. Fala de cliente, fala de experiência própria até algum momento da minha vida, né? Dizer, pô, a culpa é de fulana que não faz assim como deveria ser, ou a culpa é de cicrano que não me liga como deveria ligar, e a culpa é de Beltrano que ainda não me deixa entender se quer ficar comigo, se não quer, etc, etc, etc. Duas questões interessantes, né? Uma é, culpa não serve para nada, a não ser para manutenção, para manter. Se tá ruim e tu ainda vai usar essa ideia, tu tá dizendo inconscientemente que tu quer manter ruim. Então isso quer dizer pra gente que tá ouvindo do lado de fora você gosta e precisa de manter essa dor. E aí o terapeuta vai dizer, é o seguinte, você quer manter isso aqui? Você precisa disso aqui? Aí a pessoa vai dizer, poxa, como assim precisa disso aqui? Eu tô falando que tá ruim? É culpa de fulano e tu não vai dizer. Então, se você vai por esse lado, você está me dizendo que você precisa de um culpado. Se você precisa de um culpado, você precisa manter a situação. O culpado serve só para aliviar a tensão e manter a situação. Isso aí é uma necessidade do seu sistema. Isso é uma história. Agora, se eu tomo a responsabilidade, né? E responsabilidade, quem me conhece sabe que eu costumo repetir isso direto. Responsabilidade, no inglês, responsibility, é nada mais, nada menos do que the ability to respond. A habilidade de responder por. Então, a responsabilidade é uma habilidade que você desenvolve de estar apto a responder por questões de sua vida. Então, se você é responsável por, você tem a possibilidade de mudança. Aí a gente do lado de fora diz, esse cara pode estar querendo mudar de lugar. E aí a gente pode apoiar, dar suporte, né? E eu também estou no meu lugar dizendo, eita, mas eu não estou conseguindo ser claro com minha parceira. E está complicado. Mas se eu sou responsável por isso, eu vou procurar um jeito de melhorar minha habilidade de comunicação, de melhorar minha habilidade de comunicação. Não é só fala não, tá? É comportamento também, né? Porque, por exemplo, abrir a porta do carro é complicado. Por quê? Porque eu esqueci, porque eu queria entrar, etc. Mas é importante para o outro? Vamos barganhar. Então vou tentar modular meu comportamento para isso. Eu tenho que viver pela expectativa do outro? Não tem. Não pode, inclusive. Né? Mas isso é uma barganha e isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo. Né? É porque, na verdade, se relacionar principalmente a dois é ceder. Né? Só que aí a gente vai olhar para as questões do ceder quanto. Isso é fundamental. Se eu cedo demais, né, eu deixo o outro devendo para mim. E aí eu crio uma expectativa, se ele não me corresponde, conflito. Começa a surgir conflito, certo? Então, esse ceder que vamos falar agora, né, é a compreensão. Eu sempre digo assim, se alguém fala com você te alisando, esse alguém espera de você que você fale com ele alisando. Nós vamos dando dicas dentro da nossa relação, certo? Nós vamos dizendo quais são as nossas necessidades. E só quem está realmente disponível e atento para o outro, se o outro é muito diferente de você, né? É que vai poder perceber. Se altera a voz, se os olhos da outra pessoa se enchem de lágrimas, o que é que quer dizer? E como é que eu continuo fazendo isso? Eu continuo fazendo isso porque eu não estou percebendo. Porque eu estou dentro de uma relação, provavelmente, muito mais sistêmica do que inteira. A questão mais difícil que tem é estar no adulto. Então, a primeira coisa eu preciso me conhecer. Tá? Então, quantos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois no YouTube, que fizeram terapia, que tem um movimento de autoconhecimento? São muito poucos, né? Até porque muita gente ainda tem terapia como coisa para doido, para louco. Né? Então, assim,
fica difícil, a gente fica distante desses movimentos de autoconhecimento. Então, se eu já não me conheço, como é que eu vou entender o quanto sou eu e é o outro? Por isso que eu volto a dizer, se você tem uma relação onde a pessoa é muito parecida contigo, fica muito mais fácil. Porque quando você diz a fala, quando você diz a entonação, né? Ou quando você faz um gesto, uma birra, um som, liga uma música para ficar se repetindo. Gente, tá passando um carro de som, mas faz parte dos nossos processos. Na verdade, é um carro de som da prefeitura falando para as pessoas ficarem em casa. Então, né? É porque a gente está numa pandemia, é porque a gente está passando por uma situação limítrofe que inclusive afeta os relacionamentos de casal, né? Então, é o que a gente tá fazendo, inclusive. Passou. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né, de identidade, né? Primeiro, esse autoconhecimento e segundo, quando eu olho para o outro, é engraçado que eu fico olhando uma pessoa que está aqui e fica uma coisa na minha cabeça toda hora repetindo, sim, Regina, mas se eu já tenho alguém, né? E se eu já fiz a danada da escolha, né? Como é que fica? E a pessoa é muito diferente de mim. Então, é onde entra a questão do ceder com mais responsabilidade, né? De uma forma mais atenta. É onde entra o momento de eu dizer, ok, fiz minha escolha, por exemplo, tenho filhos, né? Não tenho a vontade de sair dessa relação, mas também sei que é uma relação que está difícil. É difícil porque somos diferentes. Então vocês têm que sentar e dialogar. Não existe relacionamento de casal sem diálogo, né? Primeiro eu me conheço, tento facilitar para que o outro também queira se conhecer. Encontro de novo essa pessoa que já vive há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Encontro de novo com essa pessoa com outro olhar, um olhar com o coração mais aberto, né? E digo, vamos conversar? O que é que tá de errado? Como é que você está me vendo? Como é que eu estou fazendo com você que está te afetando? E comigo está acontecendo assim. O que é que a gente pode fazer? E aí é se dar uma nova chance. É através desse diálogo que eu vou medir o quanto eu estou cedendo. Olha, eu faço muito por você. Eu faço assim, 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 assim. Aí o outro pode nos surpreender, dizendo sim. Mas quando eu faço isso, eu também estou passando dos meus limites. Eu estou fazendo por você. E aí a gente vai poder perceber o quanto a gente está investindo na relação e o quanto a gente é amado também, de uma forma diferente. Porque somos muito diferentes. Né? Porque na verdade fizemos uma escolha e aí a gente tem que se responsabilizar pelos nossos sistemas, atendendo às expectativas dos nossos sistemas e não a nossa escolha enquanto adulto, que aí eu volto, para ser adulto eu tenho que me conhecer, para ser adulto, né, eu anotei aqui, né, o Bert fala que você tem que, quem ama, né, aceita o outro 100% como o outro é. Gente, vamos falar sério, né? Ou coisa difícil. Se não dissermos que impossível. Porque dentro da perspectiva das novas constelações, a gente vai entender que primeiro eu tenho que estar no adulto. Esse adulto, ele flutua entre adulto e criança a vida inteira da gente, certo? Quantos por cento a gente tem que estar no adulto durante a vida para poder olhar para o outro e aceitá-lo 100%? Dentro de uma perspectiva de realidade, não é de fantasia. Estamos falando de realidade. É muito pequeno. Mas na hora que eu vou para o adulto, e no adulto eu faço minhas escolhas, e não as escolhas do meu sistema, consequentemente, sim, eu posso olhar com maior responsabilidade e na posição de adulto dizer, eu te aceito 100% como você é. Eu enxergo todas as dificuldades, todas as virtudes, são muito parecidas com as minhas, né? E juntos nós podemos desenvolver uma outra situação, uma nova relação muito maior. Porém, quando há uma diferença e foi uma escolha feita por nossa criança atendendo o nosso sistema, é muito complicado aceitar o outro 100%. É muito difícil. Se eu estou emaranhada em uma questão do meu sistema, a minha projeção com o outro pode ser, por exemplo, a primeira que a gente falou, né? Despertar a percepção com relação ao outro diante das fantasias e
cobrar paciência com as diferenças. Essas diferenças que a gente falou, familiar, social e de gênero. Então pensa, né? Se eu sou muito diferente do outro, eu posso estar escolhendo o outro para ser meu pai. Eu posso estar escolhendo o outro, aí me coloco como filha, ok? Eu posso escolher o outro para ser a mãe dele, pelas minhas necessidades de ser mãe e pela forma que todas as mulheres do meu sistema se colocam dentro das relações. Isso é uma relação muito complicada. Se ela não for atenta, se um terapeuta não olha com você para isso, você passa a vida nesse jogo. E aí há um distanciamento, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, sexual. Claro. Por quê? Porque, Regina, como assim? A gente transa com mãe, a gente transa com pai, pai e mãe transa com filho, não transa. Se você se coloca nessa posição, começa a haver um distanciamento. Outra questão que surge quando você vira mãe. Muitas vezes o homem, né, há uma competição com a criança, há outra situação onde a mãe se coloca mãe da criança e esquece que é mulher e que é esposa. Tudo isso vai interferir. E quando você é adulta... As crises, né? As crises e crenças. E quando você é adulta, escolhe o seu pai é muito semelhante a você, isso desenrola de uma forma tão natural, tão harmônica, que você não imagina. Eu posso dizer a você, como terapeuta de 30 anos e atendendo tantos casais, como tem casais que é muito fácil a resolução de estar junto. E por que é fácil? Porque são tão semelhantes que quando você dá um toque, a pessoa... Então, eu penso assim também. É verdade, ele deve estar sentido com isso. Eu acho que eu estou dando uma de mãe, de verdade. E se resolve muito fácil. Então, é importante essa compreensão do adulto, e eu acho que qualquer terapeuta sistêmico vai ficar batendo nessa tecla, né? Treine seu adulto, vá pro adulto, quando você tiver medo, quando você tiver birra, quando você entrar numa posição de resistência com o outro, com o teu companheiro, respira, peraí, eu tô na criança ou eu tô no adulto? Epa, tô na criança. Se eu tô na criança, eu tô filha dele, se ele tiver adulto. E se for duas crianças? Ferrou. Duas crianças vai ficar batendo de frente. Que relacionamento é esse? A criança se relaciona, sim, mas ela tem uma relação completamente diferente do adulto. Então, dentro de um casamento, dentro de uma relação a dois, é muito importante que os dois estejam no adulto. E muitas vezes, um vai estar na criança, outro vai estar no adulto. E aí faz como? Né? É importante a gente entender e a gente conversar com os nossos amigos, com os nossos companheiros e falar sobre essa questão de ser adulto. Chamar a atenção. Nós somos treinados socialmente a não estarmos no adulto. E se a gente não compreender esse movimento, essa luz que veio através das terapias sistêmicas, né, para o mundo, pelas teorias quânticas, do estar presente no agora, na idade que eu tenho, nesse olhar mais centrado para o mundo, eu não posso crescer. E eu posso levar a vida toda num sofrimento irreal, porque é a minha criança sofrendo. Então eu tenho que no adulto ter a coragem de dizer, pera meu sistema, olha, eu tô vendo tudo isso, mas eu vou fazer diferente. Eu te honro, gratidão por tudo ter acontecido da forma que aconteceu até eu nascer. Mas agora, enquanto adulta, eu tomo a minha criança dentro de mim e olho para o mundo da forma que eu acredito que eu preciso olhar. Eu estou numa outra geração, a minha geração é mais evoluída no sentido de coisas que eu leio mais estudos, então eu posso olhar diferente e vou olhar diferente. E na hora que eu faço isso, eu mudo meus relacionamentos, independente de ser a dois, melhoro meu relacionamento a dois, dou condições aos meus filhos de terem melhores relações lá na frente, fazerem melhores escolhas mais conscientes. Então, olhem com carinho para o outro e para você mesmo e avalie como é que eu estou escolhendo. E volto a dizer, e se eu já escolhi, Regina, e se eu já estou convivendo, consequentemente vai ter um trabalho maior. Mas para olhar com esse trabalho dentro dessa relação que é tão diferente de você, que é tão diferente da tua família, das questões sociais, você vai precisar de apoio. Porque fica difícil. O outro vai ficar trazendo conteúdo, você vai crescendo e o outro fica aqui embaixo. Ele vai continuar trazendo situações que vai puxar você para cá, certo? Então, se você é um casal e você não dialoga, você vai embora e ele fica. Isso não vai dar certo. Mas se você desce, tá desperto, né? Tá adulto, desce
dialoga e convida esse outro a crescer contigo, consequentemente você vai ter resultados e vai ser bacana. Pode ser que não seja um grande resultado, como se fossem duas pessoas mais parecidas. Porém, você vai ter respostas maravilhosas e você vai poder ter uma relação mais bacana. Então, a gente precisa aproveitar esse momento. Agora, né, que tá todo mundo dentro de casa, se não tá, deveria estar, e quem não tá é porque não pode. E olhar para a vida e para a relação de outra forma. Então, vocês acabaram de ter uma aula, né, um webinário sobre relacionamentos, né, e que 20% a gente falou de quarentena. Por quê? Porque no final das contas, esse momento que a gente está, ele apenas ilustra melhor, ele apenas pinta com cores mais vivas os relacionamentos, né? A minha mãe, ela diz o seguinte, que a ocasião, ela não faz o ladrão, a ocasião, ela revela o ladrão. Então, que ladrão é esse? Que ladrão de energia, que ladrão de convívio, que ladrão de felicidade é esse que está rolando dentro de nós, que está rondando dentro de nós e apenas é revelado nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena e de convívio forçado ou de não convívio forçado, né? Porque você pode estar separado geograficamente. O que não quer dizer que não está convivendo, porque a pessoa pode estar usando a tecnologia e deve estar usando a tecnologia para se conectar com quem deseja de verdade se conectar, né? E aí eu falei, opa, deseja de verdade. Mas como é que eu sei se eu desejo de verdade? Aí é o começo da história, é a tal da percepção, é a tal da autoconsciência, de perceber em si mesmo o que é que você realmente deseja, né? E aí eu vou falar de outra história, né? Que eu acho que eu nem comentei com Regina, que nós estamos fazendo uma live e nós somos casados, e, enfim, né? A gente trabalha junto, a gente convive, né? E está passando por essa experiência muito rica, porque bom, a gente está falando sobre relacionamentos e convívios forçados pela quarentena. A gente só convive um com o outro desde que começou essa quarentena, né? Tem dia de ficar sem fazer nada vendo série, tem dia de ficar sem se ver trabalhando. Acreditem, a gente já passou aí um dia de ficar um do lado geograficamente do outro, mas com a cara no computador, produzindo conteúdo, respondendo, enfim, atendendo, editando, enfim. Mas eu vou contar essa história, não vou mais me delongar não. Quando eu estava em terapia, né, e acredito que os terapeutas fazem terapia, sabe? Enfim, né, porque pode parecer que, né, tem a chave do autoconhecimento. Que não tem. Mas tudo bem, a gente tem ferramenta, não tem chave de nada. E aí eu tava conversando sobre ela, né? Sobre meus relacionamentos e tal. E eu tinha passado por uma experiência de um trabalho de constelação sobre relacionamento, né? Como cliente, como aluno, na verdade. E aí eu falando, um momentinho, gente. Bom, eu falando sobre relacionamentos, né? E eu falando o quanto eu estava vendo a minha companheira de uma forma diferente. Porque eu tive a chance de ficar no lugar dela, né? Então, existem exercícios para se colocar no lugar do outro. Não só da constelação, mas, enfim, é uma técnica terapêutica. E aí, quando eu estava nesse momento que eu fiz, pô, eu estou no lugar do outro, eu vi tanta beleza na alma do outro, né? Que eu me reapaixonei pela alma. E o que eu estou dizendo? Por que eu estou falando? Por que me emociona tanto? Porque a gente é tão impedido de ver a beleza do outro por esses condicionamentos sociais, sistêmicos, por nossas crenças, que quando a gente consegue ver o quão aquela pessoa que está do seu lado é bonito, por ser bonito, por ser
por ser um pedacinho de Deus, sei lá, pela beleza que o outro tem. Isso é tão sério, isso é tão potente, isso é tão grandioso, que isso nos ajuda a passar por cima desse processo de crenças que nos prende. Agora você consegue fazer isso o tempo todo dia, quando acorda com o outro, que o outro tá com o bafo do dia anterior, ou quando você brigou porque, sei lá, passou alguém, você olhou, porque você olhou, ou então porque, você nunca mais se vestiu do jeito que eu gosto, porque... São essas coisinhas, podem ser coisonas, tá? Mas que nos impedem de ver a beleza que essa pessoa que está do seu lado tem, né? Bicho, mas não dá mais. É porque a gente está muito cansado e porque não dá mais para conviver com essa pessoa. Ok, tudo bem. Às vezes é um ato de amor não estar junto também, né? Mas se você ainda conseguir ver essa beleza, você serviu a alma do mundo. E se você consegue manter esses momentos de ver essa beleza, né, você entendeu o que foi que fez você estar com aquela pessoa, para além de você servir ao sistema da sua família. Né? Então você está com alguém, não é por... é por vários motivos, obviamente. Mas aquilo que é mais caro, aquilo que é mais importante, é que esse outro te traz a possibilidade de crescer também. Pela própria beleza que tem, pelo desafio que é conviver com essa pessoa. Isso que é a beleza das relações humanas. E quando a gente está olhando no lugar do adulto, quando a gente está olhando conectado com esse algo maior, seja lá o nome que você dê, porque necessariamente não tem que ser uma ideia de um Deus religioso, tá? Mas quando você se conecta com a vida, né, você consegue entender, né, o que você está fazendo de verdade. E volta para a história da percepção, vê como vai e volta, né, dialoga. E aí esse meu terapeuta disse assim, bicho, tu não vai se separar nunca mais dessa pessoa. Graças a Deus. Toca aí que eu me encontro. Então, né, gente, depois dessa declaração de amor, a gente vai dizer o quê, né? Mas isso é uma verdade, né, muito importante. É estar inteiro, é estar entregue. Só quando eu estou entregue é que eu posso olhar para o outro. Se eu estiver dentro das minhas armaduras, e essas armaduras que são sistêmicas, né, e que são as minhas armaduras colocadas pela vida e pelas dores que eu vivi, ok? Eu não consigo acessar outro. Eu não consigo perceber o quanto o outro está disponível para mim, o quanto o outro está dando para mim. Eu só consigo olhar o que me falta, porque eu vou medir dentro da minha dor e de uma dor que pode ser infantil. Então é muito importante, né, esse lugar do adulto, essa disponibilidade de viver e vivenciar uma relação inteira. E isso que é muito sagrado, né? O outro pode achar que você não está inteiro. Mas se você está vivendo isso com a sua certeza, se você sabe que tá, provavelmente isso não vai dar certo se o outro não está vendo, não pode ver ou não quer ver. Não vai dar certo. Mas você sabe que deu tudo que podia dar. Você sabe da sua inteireza. Você sabe o quanto você chorou, o quanto você sorriu, o quanto você criou, o quanto você cresceu, o quanto você amou, né? E quando você entende isso, você diz, eu fiz a minha parte. E se o outro não fez? Eu sinto muito, né? Seria tão bom se a gente tivesse no mesmo tempo, na mesma sintonia. Mas se não tá, ok. As possibilidades são 1000. A disponibilidade é nossa escolha. Então, a gente tem que ficar atento. Lembrando que se eu tô no meu adulto, eu tô mais atenta. Eu tô mais disponível a ver o que vai funcionar melhor. Aquele que eu vou dar e receber numa igualdade, né? Quase 50-50. Né? O que eu falei em outra live. 49-51 e vai mudando aquilo ali, vai tendo um jogo daquilo ali, cada um dá mais um pouquinho. Então, isso tem a ver com nossas decisões. Então, pensem com carinho, né?
Como é que eu estou olhando o meu parceiro hoje? Como é que eu estou olhando para a minha parceira? O quanto desse olhar está impregnado da sociedade, das questões familiares, muito mais do que do meu coração, muito mais do que a minha entrega. E quando eu olho com a minha entrega, o que foi que eu vi quando eu me apaixonei? O que é que mudou? Né? Nesse momento de crise, de vez de estar birrando, cada um está dentro de um quarto, brigado, pensa nisso. Bora tomar café da manhã junto, né? Aí você diz assim, e a gente tá separado. Então, bora tomar café da manhã junto, faz, né, uma ligação pelo WhatsApp e vamos comer junto. Já que a gente tinha o vício de comer junto, mas agora tá separado porque eu tô com a minha mãe e você tá cuidando do seu pai, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas tenta estar mais perto. E precisa, é uma questão que é importante a gente pontuar, tem intimidade. Não tem relação sem entrega. E a entrega faz com que a gente tenha intimidade. E, consequentemente, tendo intimidade, nós podemos, com intimidade, crescer. Podemos conhecer o outro. Eu não entendo quando, muitas vezes, as pessoas têm relações de não sei quanto tempo e não podem mais se falar. Ficam inimigas, né? Tem um filho e não se comunica mais. Porque o atual não permite, porque o atual não quer, porque a atual não aceita. Isso não existe. Se você criou intimidade, se você juntou histórias entre famílias, entre a tua família e a família do outro, como é que pode? Agora, são estranhos. Foram pra cama e são estranhos, né? Não pode ser estranho, vamos dar valor, né? Vamos se responsabilizar pelo fim daquilo, agradecer pelaquela relação e tudo que foi aprendido, liberar para deixar aí, sim, né? Mas dizer que o outro tem um lugar, né? Sabendo o que você fez e o quanto o outro fez. Eu acho que essa live é pra gente prestar atenção no quanto cada um dá. Todo mundo está se esforçando, cada um da sua forma. Pode ser que o teu parceiro, tua parceira, ou teu futuro parceiro, tua futura parceira, não esteja dentro dessa perspectiva. Mas se agora, no adulto, eu posso olhar para quem está comigo, eu posso olhar para quem virá para mim, né? Quem chegará na minha vida, com a escolha dos olhos mais abertos, com o coração aberto, a se entregar, a se despir, a se desnudar. Tenho medo disso, gosto disso, quero isso, não quero isso. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso aqui eu posso ceder. Isso eu não gosto que você traz para dentro da relação. Quando eu trago isso de forma clara, ninguém adivinha nada. Eu deixo as coisas abertas. E nessa abertura eu posso fluir. Se eu pego, pensa, se a relação é um riozinho e eu boto um bocado de pedrinha, eu fecho o fluxo. Se eu tiro as pedrinhas, o fluxo corre e a gente vai ter lindas cachoeiras lá na frente. Lindas cachoeiras. A gente vai ter romance, cachoeira traz romance. A gente vai ter amor, paixão. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não for contando, não for dizendo, for pegando as pedrinhas, as amarras, que são sistêmicas e que são de minhas dores das antigas relações, né, que provavelmente já estavam atendendo ao nosso sistema, isso vai embarrar, vai fazer uma barreira e não vai ter essa aguinha que são as nossas emoções que passe com encantamento, com brilhantismo, né? Porque o que é ver uma cachoeira? É uma coisa incrível. E as relações são presentes de Deus, igual a cachoeira que a natureza mostra pra gente. Então que a gente possa ter relações que fluem, mas elas vão fluir na hora que eu abro o meu coração, na hora que o meu intento é se entregar, é viver plenamente. E se no final eu sofrer, eu choro, agradeço e passo para a próxima, né? E penso, vou escolher de uma forma melhor, vou escolher mais parecido comigo, vou estar mais aberta, vai ver que não tive tão aberta. Olha, analisa, para quem está sozinho, analisa o que não deu certo. Cria uma forma assim, anota, deveria ser assim, mas não na fantasia. Dentro de uma realidade, eu preciso de uma pessoa, por exemplo, a gente precisa ser muito claro. Eu posso viver com uma pessoa autônoma, eu tenho estrutura para isso, né? Eu tenho estrutura para viver com um artista? Não, não tenho. Eu quero uma pessoa, eu preciso de uma pessoa que me traga estabilidade. Dessa forma que eu tô falando. A gente precisa ser claro e objetivo. Não tem mais.
certo? Relacionamento não é fantasia. Se quer ver fantasia, vai assistir série. Nas séries tem cada fantasia massa. Mas assim, se a tua vida não é uma série, é uma realidade e que tu quer que dê certo, você precisa parar e olhar dentro da verdade o que eu quero e o que eu não quero. E para isso, volta pro ponto inicial. Eu preciso me conhecer. Se eu não sei o que eu quero, o que eu não quero, se eu não sei o quanto da relação do meu pai e da minha mãe afeta as minhas escolhas, se eu não sei olhar e dizer assim, meu Deus, quando minha mãe brigava com meu pai por causa disso, isso me destruía. Isso, se acontecer na tua relação aqui, vai fazer você ir para tua criança e para aquela dor que tu viveu lá com teu pai e tua mãe. E aí vai gerar um conflito dentro da tua relação atual de adulta que está infantilizada. Então é muito importante o autoconhecimento, mas também a abertura para olhar o outro como ele é. E aí vem, não, na minha perspectiva, não é aceitar o outro 100%, mas é estar disponível a olhar o outro 100%, sem julgamento, e aceitá-lo. Aceitá-lo 100% como ele é. Se eu vou ficar com ele ou não, é outra história. Até porque o adulto, ele pode se separar, ou melhor, se separar, finalizar uma relação em amor. Sim, é o que deveria. Em gratidão e respeito a tudo que foi vivido, né? E às vezes alguém que terminou, teve uma grande briga, se separou e vai pra terapia. Olha, eu queria reatar o meu casamento, eu queria olha, rapaz, o Alipoça, não dá. Não vai funcionar. Aí as pessoas ficam, poxa cara, mas eu tô vindo aqui justamente porque eu quero salvar o meu casamento. Isso. Não vai. Você pode fazer outro casamento, com a mesma pessoa inclusive. Mas vai ser outra coisa. Vai ser outra relação. E essa outra relação, obviamente que ela tá cheia dos fantasmas da relação passada, claro. Mesmo que fosse com outra pessoa, teria esses fantasmas para você dialogar com eles. Mas ela pode fazer diferente por ser uma outra relação. Essa é a parte boa da coisa, né? Porque ela é responsável. Veja aí como tá tudo encaixadinho, né? E aí eu queria falar da questão da paixão e do amor rapidamente, porque, bom, o tema relacionamento ele traz milhões de outras questõezinhas que vão permear isso, né? Mas, por exemplo, eu tô vivendo com a minha esposa 24 horas por dia, eu tô aqui nesse Big Brother e não tem paixão, cara. Eu tô acordando e dormindo com a mesma mulher, do mesmo jeito, a pessoa não sei... Cara, paixão é instrumentável, é instrumentalizável, né? Paixão você estimula, você vai esquentando o fogãozinho, pá, e aí vai funcionar, né? Tu tá me dizendo que eu tenho que ficar seduzindo a minha própria esposa. Que negócio de trabalho é esse aí? Que eu já passei todo o trabalho que eu tive que seduzir ela para poder casar, e por que eu vou ter que seduzir ela de novo? Porque primeiro que isso tem prazo de validade. Esse joguinho você vai ter que ficar mexendo. Se quiser fazer uma boa gestão disso, eu estou falando de gestão, olha que legal. Disso, mensal, trimestral, né? Oi gato, olha aí. Gente, vou apresentar vocês a Valon. A Valon já apareceu no último vídeo. A gente tá aqui, o gatinho. Ele gosta de aparecer. Fala aí, gatinho. Né? E tá conosco aqui já há alguns anos. Né? E, bom, vai dar o ar da graça aqui durante essa live. Mas enfim, como eu tava falando, que a paixão, ela é algo que você pode estimular, que você, inclusive, com bons resultados, tá? Então, quando você estimula o outro, estimula a fantasia do outro, não aquela fantasia do você vai ser o homem perfeito, não, as fantasias de ordem sexual mesmo, né? Com uma conversa, com uma brincadeira, com uma... enfim, alguma coisinha, isso tende a ter uma resposta tão boa, né? E duradoura, por alguns meses, que vai estimular, você vai ter uma resposta tão boa que você vai tender a querer fazer mais, né? Que é a história do Hellinger fala do dar e receber. Na verdade é a mesma coisa. Isso. Você faz uma coisinha, dá um cheirinho,
um negocinho, bom, um cheirinho, para quem vocês não sabem, um cheirinho é algo sutil, que pode ser mesmo um cheiro mesmo, você cheirar a pessoa, mas pode ser um pouquinho, um detalhe. Uma sutileza, isso, um detalhe, obrigado. Esse detalhe, ele estimula o outro, né, em condições normais de temperatura e pressão, a fazer o mesmo, dar mais alguma coisa. É um sorriso diferente, é uma roupa diferente, é um cuidado diferente, né? Você gosta tanto disso, eu vou cozinhar isso pra você e tal. E aí você, eita, uma coisinha a mais, eu vou ali no jardim, vou pegar uma florzinha, quando ela acordar vai ter uma florzinha aqui do lado do... O que o Hugo fala, né, e que eu falo muito nas sessões, é o alimentar a paixão. A neurociência diz pra gente claramente que a paixão ela tem um tempo. E esse tempo é 3 meses, mais ou menos. Então, eu posso amar pra sempre? Posso amar pra sempre alguém. Sim. Eu posso viver 60 anos com essa pessoa, né? Ter tesão nessa pessoa? Sim, eu posso. Como, Regina? Muito simples. Na hora que eu tô consciente que eu preciso dar para o outro essas pequenas coisinhas, esse cheirinho que ele tá falando, que significa estou atento, vejo você, olho você, percebo do que você gosta e te faço esse carinho, né? Eu retroalimento. Eu sempre falo o exemplo do bonsai, daquela plantinha que a gente tem que podar, que tem que botar sais minerais a cada 3 meses. Então, o amor ele é regado por paixões. Então, eu preciso fazer com que o outro se apaixone, e se apaixone, e se apaixone. A gente não pode casar e por isso vou engordar, vou ficar sentada no sofá, não tô nem aí pra nada. Porque agora eu já tenho meu marido. Não, provavelmente vai dividir o marido com alguém, hein? É uma coisinha que eu vou tá te dizendo. Então, não. Mas eu posso sim fazer com que o outro fique comigo, se encante comigo. Que custa olhar pro outro, fazer um carinho nesse momento que a gente tá. Eu atendo alguns homens e eu falo. Aí eles dizem assim, poxa, mas ela tá muito mal-humorada. Eu falo assim, então, há quanto tempo tu não lava os pratos? Regina, há quanto tempo você não lava os pratos? Que custa tu chegar ali na cozinha e fazer um agrado, já que ela não quer que saia o esmalte da unha? Vamos pensar, são essas pequenas coisas. Quando eu falo de gênero no começo, né, que eu digo assim, a questão de cobrança com paciência, com as diferenças de gênero, imagina, gente, qual é a maior bronca aí para as mulheres? Qual é a maior bronca de quem é casado ou quem tem um irmão dentro de casa e que a mãe não botou rédea com relação a usar o mesmo banheiro? É complicado, é muito complicado, porque os homens não compreendem que precisa deixar lá a tampinha fechada, o vaso descido, porque imagina de madrugada... É exercício. Eu estou falando para todos os homens, é exercício. Imagina, você acorda de madrugada, tá lá a tampa toda, as duas, né, levantada, e tu vai sentar, praticamente a gente cai dentro do vaso sanitário. E isso eles não compreendem, né? Muitas vezes eu fico brincando que os arquitetos precisam pensar. Nos quartos de casais tem que ter 2 banheiros. Eu acho que funcionaria super bem. O masculino e o feminino. E aí eles fazem a zona dele e a gente faz as nossas com nossos cremes, maquiagens, né? A gente também tem as nossas questões que incomodam a eles. Então é muito importante falar e olhar para isso com amor. E aí é um simples detalhe, né? Virar para esse homem, né, lembrar de todas as vezes que vai no banheiro baixar a tampa. Isso é um carinho pra gente imenso. Pra muita gente vai dizer, mas eles deveriam fazer isso sempre. Ok, deveriam, porém não foram treinados, né? E nós não somos mãe para treinar. Então a gente pode conversar e dizer, olha, seria tão importante para mim se você fizesse isso, né? O homem dizer pra gente a mesma coisa, seria tão importante para mim você fazer tal coisa. Volto, questão de diálogo. Vamos aprender, agora que a gente está junto ou separado, né? Observar o que é que eu posso melhorar na minha relação. O que é que eu trouxe de casa? O que é que a minha mãe dizia? Ah, meu Deus, mas você não gosta... Isso para as mulheres e para os homens. Você não gosta de ajudar na cozinha. Ah, você deixa tudo bagunçado. Será que eu não estou trazendo isso para a relação? E aí eu coloco a minha parceira, o meu parceiro para ser minha mãe e meu pai. Gente, a gente tem e precisa olhar de onde a gente vem. Volto para o início da nossa conversa. Eu tenho que saber quem eu sou.
eu tenho que saber a minha origem, eu tenho que entender como eu reajo às questões, como é que eu penso. Se eu não fizer esse movimento, eu não consigo me relacionar com o outro. E quem está separado, olhar, agora que eu estou separado, como é que eu estou reagindo com o que eu estou em casa? E o quanto dessa relação que eu estou separado, eu estou trazendo para dentro da minha relação quando eu estou com o outro. Aprendizado. É um momento muito bom para aprendizado. É um momento onde a gente pode aproveitar e a gente pode sair no lucro. E, gente, num grande lucro. Muitas relações, sim, vão acabar. Como disse a Cleide, muitos bebês vão nascer, né? Muita gente está com muito tempo em casa, vai fazer muito sexo, isso é massa, né? Claro, evidente, se tiver bom para os dois. Porque se tiver um querendo demais e o outro de menos, e o outro não estiver percebendo, não vai estar legal. Não. Então, tudo está no observar o outro. Primeiro eu me observo, primeiro eu me conheço. Depois, quando eu quero me relacionar, eu olho o outro. Sem julgamento, eu percebo. Ele é assim, dá pra mim? Dá. Não dá? Não dá. E ok. O outro não vai mudar porque você quer que ele mude. O outro só muda se ele quiser mudar. E se o sistema dele permitir. Segunda-feira nós fizemos uma constelação e tudo que podia dar errado antes de começar a constelação aconteceu. E eu brinquei com a menina, eu disse, olha, isso está cheirando até o sistema com algum segredo que não quer ser revelado. Tá cheirando. Aí, mas bem, vamos lá, fizemos pelo tablet, resolvemos de outra forma, vamos lá. Quando acabou, eu olhei para o Hugo e disse assim, Hugo, era uma constelação de relacionamento, tá? Olhei para o Hugo e disse assim, Hugo, liga tudinho e vê se funciona. Gente, funcionou perfeitamente. Ou seja, o nosso sistema, ele tá aí, ó, valendo, olhando pra gente, dizendo, não vai. E aí a gente vai pro adulto e faz, sistema te acolhe em meu coração, mas sou adulta. Eu faço minhas escolhas. Eu vou adiante. Eu vou olhar diferente. Eu vou agir diferente. Eu vou agir diante das minhas escolhas. Eita, e aí eu vou ser excluído. Bem, eu digo a você que não vai. Vai ter o sentimento de exclusão, mas vai levar o teu sistema e a tua família para um salto quântico, para relações mais saudáveis, não relações medievais. Né? A gente ainda está muito preso a relações medievais. A gente que não observa. A gente que acredita que está escolhendo o pai e não está escolhendo. Está escolhendo por papai e mamãe, está escolhendo por vovó e vovô, está escolhendo pelos europeus, está escolhendo... Entende? Não, bora tomar consciência. Essa live é para dizer a gente que a gente tem escolhas e que a gente pode fazer com que o nosso relacionamento a dois dê certo, né? Hoje quem escutar essa live vai dizer assim, então é mais fácil eu estar sozinha agora e fazer uma escolha. De uma certa forma eu acho que é. Mas para quem está junto, claro, se sentar, conversar, tirar as máscaras e os olhinhos dos dois sistemas e olhar com o coração aberto e cheio de esperança para que dê certo. Sim, sabe por quê? Porque em todos os sistemas tiveram relacionamentos que deram certo. Porque em todos os sistemas tiveram casais que deram certo, que funcionaram, que foram adiante. Em algum lugar existe esses homens e mulheres ou pares iguais que estavam juntos criando e fazendo em amor de igualdade. Isso existe. Está aí dentro do sistema. Vai catar. Vai achar. Mas, Regina, eu não sei. Isso se foi há 600 anos atrás. Está dentro de você, é tua memória. Cata, procura, chama, acredita, né? Acorda isso em você. Diz, olha, todos os sistemas, dentro do meu sistema paterno e materno, aonde tiver relacionamentos que deram certo, mesmo com diferenças, eu peço, por favor, me abençoem, olhem para mim com carinho, me instruam, me empurrem, me levem à condição de transformar essa minha relação, né, numa relação de verdade. Uma relação de entrega, onde eu vejo o outro e onde o outro me vê. E onde a gente se comunica em perfeição, não só na cama, mas fora da cama. E essa perfeição me leva a uma relação de amor pleno, onde me preenche, onde me completa. Isso é muito importante, gente. Essa é a grande verdade. Todos nós podemos, sim, sermos felizes, mas precisamos encontrar essa força no nosso adulto, e essa força nos nossos antepassados. Por isso somos terapeutas sistêmicos. Duas dúvidas aqui que apareceram aqui.
a primeira foi, não foi uma dúvida, foi uma fala, foi que achava difícil, foi o Pedro Lorena, Paulo Lorena, que achava difícil lembrar das coisas boas quando alguém fez algo ruim pra mim, quando alguém brigou comigo, quando eu tô machucado com alguém. Então, eu peguei então com ela, veja. Gente, essa história de lembrar das coisas boas quando alguém fez alguma coisa ruim para mim, que é um exercício que é difícil, olha, legal que você está usando essa estratégia para sair dessa frequência. Porém, você está chateado com o outro muito mais porque o outro frustrou a tua expectativa. E na verdade, isso é uma percepção da tua criança. Exatamente. É justamente nisso que eu ia chegar. Né? Se o outro frustra a tua expectativa, o outro te coloca num lugar das experiências que você teve enquanto criança de ter expectativas frustradas. Não é isso? Olha, você já passou pela experiência de falar ou de ouvir esta frase? Você me decepcionou. Veja que coisa infantil. Você me decepcionou. Foi. Bom. Não existe você me decepcionou. Existe eu me decepcionei com algo que você fez. Se eu me decepcionei com algo que você fez, primeiro eu projetei algo em você. Exatamente. A minha criança esperava que você fosse meu pai, minha mãe, meu salvador. E você não agiu de acordo com as expectativas do meu sistema. Isso. Ou até agiu, porque aí você pode excluir ele, etc, etc. Certo? Então, na hora que eu me decepcionei com alguém, opa, eu sou responsável. Eita, peraí. Acabou, bicho. Ou não, você pode escolher ficar nessa birra, né? E pode ser que seja a birra que teu sistema quer que você faça para você não se relacionar. Pode. Então, muitas pessoas não se relacionam porque estão emaranhados dentro dos seus sistemas que não liberam essa pessoa. Essa constelação de segunda tinha a ver com isso, né? Uma relação antiga do pai levava a filha a estar emaranhada com uma situação que ele deixou pendente e assim ela não poderia, ela teria que estar em sacrifício. A gente precisa conhecer a nossa família. A gente precisa conhecer as histórias de nossos pais, de nossos avós, porque assim fica mais claro como eu me comporto. E diante dessa forma como eu me comporto, eu vou olhar como eu me comporto, nesse caso do tema de hoje, com as relações. E aí eu posso dizer, então, sempre que vier uma birra, que vier um mimimi, que vier essa questão de você não fez da forma que eu esperava, ou o que for, olha e fala assim, criança, minha criança, presta atenção, quietinha. Meus clientes andam fazendo muito isso e se divertem, porque lembram de mim. Parou, vou para a adulta. Deixa eu ver o que é que a adulta vê. A adulta vai ver saída, vai ver possibilidades. A adulta vai entender que 50% desse mimimi inteiro é as histórias dela mesma. E veja, tirar 50% das costas do outro, quanto vai facilitar eu poder olhar para o outro? Muito! E aí eu vou poder olhar para o outro e dizer, então vamos ver como é que a gente faz isso diferente, não é? Essa história toda mexeu com o meu juízo, alertou a minha criança, né? Eu fiquei de cara e resolvi encarar e dizer, tu é culpado, né? E o que é que você vai fazer com isso? E agora você me deve? Não, gente, não é assim. Bora pro adulto. No adulto você vai poder olhar para a situação e vai poder dizer, eu quero. Não, não quero. É demais para mim. Quem me conhece sabe que eu digo muito, isso é para qualquer relacionamento que eu tenha, de amizade, de parceria, o que for, eu digo, não dá para mim. Quando eu digo não dá para mim, olha, não dá. Eu cheguei no limite do meu limite. Eu já tentei todas as formas. Não consegui, não dá pra mim. E não dá pra mim significa eu não vou me machucar. Eu não vou permitir me machucar. E não vou permitir que você me machuque. Porque o sistema quer que você me machuque pra eu ir pra tal lugar. Eu não vou. Eu tô na adulta. E na adulta eu digo não. Eu posso dizer não. E eu posso dizer sim. São minhas escolhas. Então é muito importante que vocês tomem consciência disso.
Falta um pouquinho de tempo. Gente, provavelmente a gente vai ter uma pequena... vai acabar, mas... respondendo rapidinho o que perguntaram sobre relacionamentos não monogâmicos, que provavelmente a gente vai abrir outra para responder, mas tudo bem. O Bert Hellinger fala que relacionamento não monogâmico, ele acontece